Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. E pedindo a sua permissão. Muito boa noite a você de casa que está chegando agora do seu trabalho. E ligando a televisão para receber o quê? Alegria, em primeiro lugar, informação, entretenimento e olha, muito, mas muito mesmo, alta astral. Porque essa é a tônica desse programa Placar Esportivo, que há 5 anos é abençoado sempre por Deus, ao qual quero agradecer todas as aberturas de programa. Antes de qualquer conteúdo que possa rodar no nosso programa, temos que ter a bênção dele, porque assim vamos mantendo há 5 anos no ar e com a proteção dele, aí fica tudo mais fácil para levar até a sua residência ou onde você estiver. Alegria, informação, muito, hein? Vocês viram aí, né? Tem muito conteúdo bacana. E ao meu lado hoje, para compartilhar o estúdio com conhecimento, com análise, mostrar a sua visão, tanto de torcedor como de comentarista, chamamos 2 pessoas. Uma com nome composto, uma alegria nas redes sociais. Criou uma página recentemente que tem alcançado milhares de corações apaixonados e também aqueles rivais que vai lá dar aquela bisbilhotada. Hoje eu quero que vocês recebam com muito carinho, pela primeira vez nos nossos estúdios, Marlon Patrick, da página O Palco Vilanovense. Boa noite, Marlon. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Fica à vontade, Marlon, sinta-se em casa. E esse sucesso repentino nas redes sociais que você vem criando com esse jeito autoral, natural e com essa alegria. E quando fala de Vila Nova, tem até debaixo da pele, né? Temos uma tatuagem feita aqui. Debaixo do próprio escudo do Vila da camisa, nós temos uma tatuagem feita. Que bom. Tá feliz com o Tigrão? O quê? A maioria do torcedor, como é que não fica feliz? Mas pera aí, nas redes sociais estão falando um hashtag segue o líder. Como que faz? Cara, questão de tempo, calma. Questão de tempo. O hashtag segue o líder já deu um sorrisinho de canto de boca ao meu lado, porque hoje nós vamos receber ele, que esteve aqui semana passada. O programa é dele, o programa é feito pra ele, com a sua alegria, também nas redes sociais, no seu canal, no seu podcast, sempre trazendo conhecimento com dados, com análise, sem clubismo, mas com lado puxando pro Verdão, não é mesmo, Will? Boa noite! Boa noite, Danilo. Boa noite, Nação Esmeraldina, Nação Colorado, torcedor do Atlético, todos que estão assistindo, nos acompanhando hoje aí pelo canal 5.1. Estamos aí no Placar Esportivo e vamos que vamos, Danilo. Essa semana, no Radar Esmeraldino, vocês receberam o Sérgio Rassi, possível candidato ao... Possível candidato à presidência do clube, né? A gente recebeu o Sérgio Rassi na última quinta-feira. Inclusive, você que não acompanha o Radar Esmeraldino, fica aí o convite, vai lá no YouTube, @Radar Esmeraldino, tem lá várias entrevistas bacanas, inclusive essa do Sérgio Rassi, para você, de repente, acompanhar aí as propostas que ele tem aí, caso ele assuma a presidência do Goiás. Mas pera lá, eu falei hashtag segue o líder, ele respondeu com calma, é repentino, daqui a pouco a gente já tá na liderança. O Goiás vai perder essa liderança já na próxima rodada? Não, o Goiás não é da agora pra frente aí, é campeão, não tem mais o que fazer. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. É bem verdade essa. Ô Will e Marlon, veja bem, na 8ª rodada de 2024, a situação era a mesma pro lado do Goiás. Tinha 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Só que tinha Zanardi sob o comando. Já o Vila Nova tinha 11 pontos, apenas 3 vitórias, 2 empates e algumas derrotas no campeonato. Um time que ainda demonstrava certa instabilidade. Na 10ª rodada, o Goiás saiu do G4 e não voltou mais. Já o Vila Nova entrava e saía do G4. Será que o filme de 24 vai repetir pra ele e pra vocês não? Rapaz, eu acho que não. Acho que dessa vez o Tigrão vai. Seguido a quantidade de jogos que o Vila tem apresentado bom futebol. Claro, a gente teve aquele desastre que foi contra o Atlético, mas ainda saímos com a vitória lá de Minas Gerais. Só que o Vila tem apresentado um bom futebol. Agora, na última partida contra o Atlético Paranaense, contra o Remo também a gente apresentou um futebol muito bom. E só tende a crescer, uma qualidade a mais. O Rafael Lacerda soube acertar o time, soube trazer a qualidade dos jogadores, soube fazer uma forma que o Vila jogue melhor. Sempre pra cima. Você falou Rafael Lacerda, Marlon. Hoje ele tem aprovação maior do que tinha no Campeonato Goiano? Sim. No Campeonato Goiano a gente tinha muitas dúvidas em relação ao trabalho dele. Certo. Principalmente eu, Marlon, eu falo que eu tinha muita dúvida em relação ao trabalho dele. Só que conforme ele foi trabalhando com a equipe, foi trabalhando com os jogadores, hoje o time tá na mão.
Os jogadores, ele tem a confiança dos jogadores, e hoje ele tem a confiança da torcida. Por mais que ele tenha errado em algumas escalações, só que com a troca no segundo tempo, ou com as substituições, o time tem mudado a cara. Principalmente em relação ao segundo tempo. Não é à toa que a gente teve aí no segundo tempo contra o Cruzeiro a melhora completamente do time. Verdade. Então, essa aprovação de Lacerda com o Mancini não precisa nem preocupar, né, Will? Essa forma, vem comigo aqui, produção, essa forma de interromper o trabalho no ano passado que prejudicou o Goiás, que ele poderia ter sido mais competitivo no Campeonato Goiano caso o Mancini permanecesse, não? Sim, na verdade foi um tiro no pé, né, Danilo, que o Goiás fez com a demissão do Mancini, naquele momento que o Goiás estava muito bem, né, e com a chegada do Jair. Então, assim, foi uma troca totalmente, assim, equivocada lá da direção do Goiás, né? A gente sabia que se o Mancini tivesse continuado, talvez a ideia para o Campeonato Goiano teria sido diferente, né? O Mancini é um treinador que tem mais o elenco na mão, mas é águas passadas, né, cara? Agora é recuperar aí o tempo perdido, e o Mancini tem feito isso bem, né? Tanto é que o Mancini tem feito um bom trabalho no Goiás aí, e a gente espera que continue esse trabalho. Esse é o programa Placar Esportivo de hoje. Sabe o que você tem que fazer, né? Chegar na sua residência, usufruir, desfrutar desse programa que teremos Vila Nova com Marlon Patrick e o Will Costa com o Goiás, vice-líder e líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E também, produção, nós temos quiz interativo no nosso programa de hoje. Quem é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro? Quem é ele, hein? É o Edmundo? É o Roberto Dinamite? É o Romário? Ou é o Dom Frederico? O Fred, que jogou muito com essa camisa do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético? O Fred, será que é ele, hein? Já deu uma dica aí. Participe, manda sua mensagem no 629-9528-3890, que eu quero a sua resposta sobre a nossa pergunta. Quem foi e é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Ela entrou em quadra novamente. Ela é a número 22 do ranking da WTA atualmente. Já esteve entre as 10 melhores. É verdade que não vive um ano tão bom assim, mas lá em Estrasburgo, na França, deu Bia. Beatriz. É isso mesmo, Beatriz Haddad. Sabe o que você tem que fazer amanhã? Ir pra cima da norte-americana. Ashley Kruger é a adversária número 37 e Beatriz Haddad a número 22 do ranking da WTA nas oitavas de final no Aberto de Estrasburgo, na terra batida. Vamos torcer juntos pra tenista brasileira que representa as cores do nosso país lá na França. Eu vou para um rápido intervalo. E na volta vamos destrinchar tudo sobre o Brasileirão da Série B. Os próximos confrontos, quem o Vila enfrenta nos próximos 15 pontos na Série B, o Goiás, como chegam as duas equipes para os próximos jogos no mês 5. Você vai conferir como finalizou a oitava rodada, líder, quem está na zona de rebaixamento, os próximos jogos dos concorrentes direto. Não vamos deixar passar um detalhe, vamos? Daqui a pouco eu estou de volta. Até já. Essas terças, quartas e quintas teremos jogos da Copa do Brasil, a segunda fase, os jogos da volta. Você sabe me dizer quem entra em campo daqui a pouquinho? Não, né? Mas aqui você vai ficar sabendo. Põe na tela, produção. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo. Eu sou Ana Maria e vamos ver os confrontos pela terceira fase dos jogos de volta da Copa do Brasil. Quem será que vão ser os 4 classificados dessa noite? Foi isso, se tem futebol, tem Placar Esportivo. É isso mesmo, Ana Maria, muito bom. A sua pergunta vamos ser repassada agora para os meninos. Quais serão os 4 times que vão classificar nesta noite? Começo com você, Marlon Patrick. Entre Vasco e Operário no Rio de Janeiro, quem leva? Cara, por mais que seja Vasco da Gama, pode dar uma zebrinha aí. O Operário no Campeonato Brasileiro da Série B não tem jogado tão bem. Teve a sorte de ganhar do Cuiabá, mas na Copa do Brasil tem jogado bem. Entre Atlético Paranaense e Brusque, quem leva? Brusque. O Atlético Paranaense está numa maré muito negativa. Olha só, hein, Bruno, pros recortes. Náutico Capibaribe contra o São Paulo lá nos aflitos. Quem passa? Partida bastante aberta, mas eu acho que ainda o São Paulo passa nessa partida. Tá? Fator casa e fator camisa também? Será contra o Grêmio e contra o CSA lá no sul do país? O Grêmio virou a partida contra o CSA, né? Jogando fora de casa. Então creio que vai trazer, como tá com o resultado positivo para jogar dentro de casa, o Grêmio ainda passa. Pra você, Will, pra ele é Operário, Brusque, Náutico e Grêmio. E pra você? Então, Danilo, eu vou fugir muito do peso das camisas, não. Eu vou... Vasco e Operário, pra mim, o Vasco vai passar, tá jogando em casa, né? O Vasco é aquele time que a gente nunca dá pra apostar, né, cara? Fernando Diniz chegou, a motivação nova, então acredito que isso tem um peso bastante
importante. Então acredito no Vasco nesse jogo aí. Atlético Paranaense também acredito que passe. São Paulo também, Náutico, acredito, jogo muito difícil, né? O Náutico lá em casa, na casa deles é muito forte, mas acredito no São Paulo também. E Grêmio e CSA. Não, o Grêmio também passa pelo CSA. Tá aí. Eu vou nos grandes ali. Vai nos grandes nesta noite de Copa do Brasil. E você, vai em quais desses times? Manda sua dica aí, porque a gente quer também saber quais dos 4 times hoje vão ser classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem, lá em Natal, um time chamado, Marlon, ABC, entrou em campo diante do Anápolis, um representante goiano que não sabe o que é vencer dentro da Série C. Ô Will e Marlon, o que se passa com o Anápolis? Ontem, inclusive, fez um bom jogo diante do ABC, vi grande parte desse confronto, mas só que o Anápolis é o seguinte, oscila em momentos bons, momentos péssimos e não sabe o que é vencer na Série C. E ontem cedeu um empate no último minuto e voltou para Goiás sem nenhuma vitória ainda. O Anápolis é porque aprendeu a jogar a Série D. Creio que a Série C ele ainda não aprendeu, porque, querendo ou não, é uma competição de um nível um pouco maior do que a Série D. Mas eu creio que o Anápolis tem um bom time. Não é à toa que chegou na final do Campeonato Goiano e, né, teve aquele fatídico primeiro jogo do Campeonato Goiano, os 2-0. Porém, o Anápolis tem crescido, tem jogado melhor, tem conseguido uma sequência de jogos um pouco complicada, porém eu creio que o Anápolis ainda se recupera, pelo menos para permanecer na Série C. O Anápolis vai ter esse tempo para se recuperar, para manter dentro da Série C, Will? Então, pega Daniel, o Maringá agora. Eu vou até contra o nosso amigo, porque assim, eu não acredito muito, eu na verdade acreditava muito no Anápolis no começo do campeonato, né? Porque realmente fez um bom campeonato goiano, né? Preservou alguns dos jogadores que foram destaque no campeonato goiano, então eu acreditava muito no Anápolis, mas dado o início aí da competição, eu não vejo muita força pro Anápolis seguir adiante. Para mim, ele é um dos postulantes ao rebaixamento, o que é lamentável, né? Porque os times goianos, esses menores que disputam Série D, é uma dificuldade para subir para a Série C, e aí na hora que sobe, passa um ano, passa um segundo ano e cai de novo, né? Como aconteceu com a Aparecidense recentemente. Então, lamentável, né? Precisa de investimento, precisa levar mais a sério o futebol para dar uma sequência aí e crescer mais o nosso futebol. Põe na tela então, produção, por gentileza, a classificação da Série C. Tá aí, a Ponte liderando. Pra mim, desses 8 times aí, se vocês forem analisar, são os times mais batidos entre Série B, B, C. Ponte, Caxias, Londrina, Brusque, o Maringá que vem a Goiás enfrentar o Anápolis no próximo final de semana, São Bernardo, Ituano e Tombense, são times que frequentaram recentemente Série B. Londrina, Brusque, o próprio São Bernardo, o Ituano e Tombense estiveram lá. Caxias está fazendo uma campanha muito sólida, principalmente jogando no sul do país. Pensa que não vai ficar muito distante disso aí não, né? Esse ano. Não. Pode pintar ali, quem sabe, um Botafogo, um ABC, um Náutico, um CSA, mas penso que não vai mudar muito ali não. Os times estão jogando bem, são regulares. Esse time do Maringá muito forte. Complicou o Atlético Mineiro, né? Sim, sim. Na Copa do Brasil. Muito, muito forte esse time do Maringá. Fez um campeonato mineiro muito bom, campeonato paranaense. Chegou na final, né? Chegou na final. E fez um jogo de igual. Eliminou o Atlético Paranaense. Olha, foi mesmo. É um time bastante complicado aí de se enfrentar. Mas eu ainda creio que o Anápolis ainda pode se recuperar, pelo menos para ficar, permanecer aí na Série C. Tomara, né? Vamos ver, porque como o Will falou, não é fácil disputar a Série D, meu amigo. São mais de 88 times. Campos, meu Deus, mais duro que o piso aqui onde nós estamos no nosso estúdio. Então, melhor ficar na Série C, porque tá ficando uma Série B menos, hein? Cuidado. Vamos pra Série B? Já que eu falei B menos, a B mais, né? Porque lá o Goiás, que é o líder do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, Lucas Andrino, pós-confronto diante do Paysandu, disse em entrevista que virão reforços por aí. Claro que ele vai visar aquelas oportunidades de mercado. Mas, Will, podemos dizer que os reforços que vão vir são mais a imagem e característica do que o Mancini preza do que os reforços que estão aí, que foi made in Jair Ventura? Eu acredito que vai ter aí uma junção de jogadores, né, que estão sendo trazidos aí através da parceria Mancini e Andrino, né? E não pode errar, né, Danilo? É uma janela que se abre só agora, depois não tem mais, né? E aí vai com esses jogadores até o final. Então, o Goiás, que já vem bem, que é líder do campeonato, ele precisa de fato reforçar, assim como todos os outros também precisa. E nesses reforços você não pode errar. O Andrino, ele já tem nome já preparado, né? Já tem lá a lista com nome, já tem jogadores da qual ele já tem uma conversa ali, de repente, não sei, talvez até um pré-contrato.
E esses nomes não são divulgados, ainda não podem ser divulgados, até para não atrapalhar no decorrer ali da negociação e de repente não ter nenhum tipo de outra equipe tentando... Será que a gente não poderia dizer que os potenciais reforços do Goiás já estão lá? No departamento médico temos o Wesley. Sim. O Benítez acabou de chegar. Já são 2 grandes reforços que o Goiás tem ali. Na verdade, 2 jogadores que o Goiás pode contar com eles, né, Danilo? O Wesley, né, e o Benítez, que chegou agora, né? Já são 2 jogadores que de fato vai compor esse elenco aí, mas ainda assim o elenco precisa de reforços, né? A gente tem carência, para mim, nas 2 laterais ainda existe uma deficiência nas 2 laterais, a gente precisa, ao meu ver, de zagueiro, né? E meia, cara, meia no Brasil é um pouco complicado, a gente trazendo agora o Benítez, né? Mas eu acredito que precisava de um outro jogador no meio, até porque o Goiás só tem ele, né? Joga improvisado ali com o Gava ali, que a gente sabe que não é meia, é volante. Uma Wagner Mancini com certeza foi uma das grandes aquisições desse Goiás, a volta dele. Põe na tela os próximos 5 confrontos do Clube Esmeraldino, que eu quero o Will Costa agora no comando. Desses 15 pontos, na sua visão, o Goiás fará quantos, Will? O Goiás ali, ele ganha 4. Ele vai fazer 13 pontos. 13? 13. Então 4 empates e 4 vitórias e 1 empate. Vou colocar um empate contra o Atlético Goianiense. Devido a ser um clássico da cidade ser um clássico, jogando lá no... Porque o time daqui de Goiás, quando joga com o Goiás, parece estar jogando contra a seleção brasileira, né? Então, eu vou colocar ali o Atlético Goianiense como favorito para esse jogo aí, mas assim, o Goiás arranca um empate lá. Então, somente esse empate, os demais vitórias. E para você, o Marlon Patrick, o seu arquirrival Goiás, nos próximos 15 pontos, terá Ferroviária em casa, Atlético Goianiense fora, Volta Redonda na Serrinha, CRB em Alagoas e o Atlético em Goiânia. Ao seu ver, o Goiás fará quantos pontos? Cara, provavelmente vitória contra a Ferroviária, empate contra o Goiano, o Atlético Goianiense. Jogo muito, assim, por mais que o Volta Redonda tá na lanterna ali, tá ali na zona de rebaixamento, eu creio que ainda vai ser um jogo difícil, porém, vitória do Goiás. Contra o CRB, esse é um jogo mais aberto. Contra o CRB é um jogo aberto, não vou arriscar uma vitória ou um empate. Provavelmente seria até uma o momento, derrota. 6 pontos. Uma vitória e 3 empates. E depois, contra o Atlético? Contra o Atlético, cara... Contra o Atlético é a vitória do Goiás ali. 9 pontos, né? então. 9 pontos ali. Né? Quero ver a sequência do Goiás até que não tá tão complicada, né? Agora a do Vila, meu irmão. A do Vila, já que ele falou em Vila Nova, o Tigrão muda o foco em relação à Série B. Calma, Campeonato Brasileiro de Série B, porque eu sou um dos únicos, porque tem a Aparecidense, representantes do meu estado de Goiás que estou lá. E para isso o Vila aproveitou essa ocasião e lançou um novo manto. Uma camisa bonita, rapaz, olha só. Diga-se de passagem, um tom com vermelho, mangas brancas, é a nova camisa do Tigrão. Claro que ainda vai ali ter os seus patrocínios, porque precisa, né, entrar um dinheiro pro caixa, mas a camisa foi lançada e ficou bonita, hein, Marlon? Nossa, ficou linda, cara. Um tom de vermelho, assim. Nossa, ficou maravilhoso. Esse tom de vermelho, eu estive lá no lançamento hoje, lá no Oba. Estive lá e eu verifiquei essa camisa pessoalmente de perto. Cara, que camisa linda. A distribuidora de materiais esportivos do Vila caprichou muito. Um material de uma extrema qualidade, uma qualidade excelente, um design muito bem feito. Tanto a camisa principal quanto a camisa branca. As camisas de goleiro foram o chama. Foi. Nossa, as 2 camisas... Que cores ficaram do goleiro? Preta e um meio bege. Nossa, ficou muito bonita. Eu não consigo te explicar. Puxado pro dourado, ficou muito bonita mesmo. Já e falando em atletas, Paulinho, que não se firmou no elenco colorado, estava sem espaço com Rafael Lacerda, volta pro Anápolis e quem sabe lá possa sim ser reforço pro time que ele foi revelado, né? O Anápolis traz o Paulinho pro Vila, agora o Vila volta o Paulinho pro Anápolis para disputar a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogador que não se firmou, não se encontrou, né? Exatamente. O Paulinho, ele é um jogador até que razoável. Eu não vou dizer bom, porque ele não teve bons momentos com a camisa do Vila. Só ali naquela estreia que ele teve, se eu não me engano, ficou contra Jataiense. Um cara que tem uma finalização fora da área excelente. Sim. Uma excelente finalização fora da área. Um jogador que é aguerrido fisicamente, tem muito poder físico. Porém, ele tem muitos altos e baixos. Ao mesmo momento que ele tá jogando bem, ele dá um tilt na cabeça, ele para de jogar. Porém, é uma excelente adição ao elenco do Anápolis aí para esse restante de Série C aí, viu?
Já o Vila Nova nos próximos 5 jogos. Claro que tem um pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro na quinta-feira. Mas nos 4 próximos confrontos dentro da Série B, eu quero a sua opinião, Marlon. Cuiabá fora na segunda. Grêmio Novo Horizontino já na próxima sexta em Goiânia. Depois visita o Heriberto Rios em uma segunda noite no encerramento da 11ª rodada. Depois recebe o América Mineiro no Oba. O que esperar do Vila nos próximos 12 pontos dentro da Série B? Cara, dentro da Série B, enfrentar o Cuiabá fora é complicado. Mas eu creio que a gente arranca pelo menos um pontinho deles lá. Certo. Um pontinho deles lá, um empate lá em Mato Grosso, no Mato Grosso contra o Cuiabá. Contra o Novo Horizontino, cara, o time Novo Horizontino jogou bem o campeonato paulista, mas chega na série B, ele começa bem, começa a pipocar e depois joga bem de novo. A gente nós vamos enfrentar ele agora no momento onde eles estão meio que pipocando. Não estão com a sequência de futebol, não estão apresentando futebol muito bom. Creio que seja uma vitória do Vila aí em cima do Novo Horizontino. Contra o Criciúma, a mesma coisa. O Criciúma tá na boca ali do rebaixamento. O Criciúma tá na boca do rebaixamento ali, não tem apresentado bom futebol. Apesar de ter subido recentemente na Série A, não trouxe contratações que chegaram agora, que não estão sendo efetivas agora no Criciúma, mas creio que mais uma vitória do Vila lá. E contra o América Mineiro, um jogo muito complicado. Recentemente o histórico de Vila e Atlético Mineiro não tem sido favorável ao Tigrão, porém com essa qualidade que o Vila tem apresentado no futebol aí, creio que seja mais uma vitória aí. Então podemos esperar 12 pontos? 12 pontos. 12? Ganhamos 4? Ganhamos 4, não. Não, empata lá com o Cuiabá, então 10. 10. 10 de 12. 10 de 12 tá bem animadinho ou calma aí, não é bem assim, Will? Não, eu acho que ele tá muito confiante. É lógico, aqui não ele tá fazendo o papel dele, ele né? tá. Você pode voltar lá? Tá ele pôs vitória, pode, claro. Ele pôs vitória contra o Criciúma lá. Pois é, eu aposto ali no Cuiabá e Vila Nova, acho que eu vou de empate, tá? Contra o Novo Horizontino, vitória do Vila Nova. Certo. Criciúma, cara, eu vou de empate também, embora o Criciúma não esteja tão bem, mas o Vila não dá sorte lá. Em na 2023, verdade, Paredes rompendo no finalzinho lá. Finalzinho. Pois é, então ali contra o Criciúma também eu vou jogar pra empate e jogo uma vitória ali do... 8 pontos, acho que tá passando de bom. Tá, né? Tá. Pô, isso me complica, cara. Eu tô vendo do jeito ali. Tá passando de bom, esse é o Will Costa. Já o Rubro Negro apresentou nesta tarde Fábio Matias. Olha, e confesso que fui até pego de surpresa quando o Adson anunciou esse treinador, que é um pouco meio desconhecido, não? Veja aí. O Atlético Goianiense, ele vai ter que ter, e tem que ter isso, e é uma ideia, desde o início quando eu conversei com o Adson, e é uma ideia que a gente compactua, de ser uma equipe dentro da Série A, dentro da Série B, protagonista. Isso é um dos pontos principais que o clube tem que ter. E o clube tem estrutura para isso, tem condições para isso, é esse o objetivo que nós vamos ter ao longo desse período. É óbvio que as coisas não acontecem da noite para o dia, como o Adson falou, a equipe vem evoluindo gradativamente, talvez não na velocidade, né, que poderia ser, mas esse processo de evolução ele tem que acontecer. Tem que acontecer durante esse período de treino, período de jogos, que a Série B nos dá. A Série B hoje nos dá a condição de trabalhar determinados dias para poder jogar, algo que muitas vezes na Série A você acaba não tendo pelo número de jogos, competições, etc. Você acaba tendo dentro daquele período. Então é um clube que tem a qualidade, tem a condição de ser protagonista hoje dentro da competição que ele está. E eu acho que isso é um dos pontos principais. Outro ponto para mim que é fundamental é quando você avalia estrutura, não é só estrutura física, estrutura de trabalho do clube hoje. E vocês são provas, são testemunha disso, é uma das estruturas hoje melhores do Brasil. O clube tem isso. E isso é outro ponto também que faz muita diferença dentro da competição que você vai jogar, que é a Série B. Questão estrutural. E isso o clube tem. Então esse protagonismo, essa questão estrutural, essa questão também da capacidade, e a gente conhece alguns profissionais que já estão aqui no clube de outros períodos, faz com que a gente tenha, e a gente opte e fique feliz de estar hoje nesse momento. Feliz de estar nesse momento, adaptado aqui, ficou encantado com a estrutura do CCT lá do Atlético Goianiense. Esse é Fábio Matias. Meninos, vocês comungam da mesma opinião que eu, que Fábio Matias precisa mostrar muito trabalho no Atlético, algo que ele não fez em outros times? Exemplo, no Curitiba, ele é despedido por depois de uma goleada de 4-0 contra o Santos. No Juventude, tomou de 5 do Fortaleza e caiu. O que esperar de Fábio Matias? Então, Danilo, eu esperava mais do Atlético na contratação do técnico, né? O Adson que sempre traz aqueles técnicos já carimbados, né? Com cara, de fato, de Série B.
Esse treinador, o Fábio, ele fez uma boa temporada no ano passado pelo Juventude, né? Ele conseguiu tirar o Juventude da zona de rebaixamento, né? Acho que ele teve 4 ou 5 vitórias seguidas lá na Série A e aquilo manteve o Juventude na Série A. Foi para 2025 com esse treinador, fez um bom campeonato também lá no Rio Grande do Sul, foi semifinalista, né? Um dos semifinalistas, e o Adson apostou nesse treinador. Eu entendo que de fato é uma aposta, né? Como eu disse, esperava muito mais do Adson, do Atlético, né? Mas a gente sabe que o Adson, ele tem esse, por mais assim que de repente a gente não acredita tanto, o Adson tem aquele feeling para contratar os caras que você nunca viu e de repente os caras estouram aqui, né? Então como a gente falava há pouco, né? O Atlético com certeza deve ser um dos times aí que vai dar uma alavancada aí. Espero que dê certo. A expectativa é essa. Será que vai dar certo? Porque o Fábio Matias já chega com umas pedreiras, meu amigo. Se vocês estão achando difícil os calendários de Goiás e Vila, dá uma olhada só no que espera o Atlético Goianiense. Visita o Estádio Independência na terça-feira, na estreia do próprio Fábio. Depois faz um clássico no sábado, ou seja, com viagem de BH para Goiânia. Chega só no outro dia, porque eles vão pernoitar lá em BH na terça. Chega quarta para jogar sábado contra o Goiás. Depois visita a Liga Arena para enfrentar o Atlético Paranaense. Recebe o Coxa Branca no Acioli e na sequência o Volta Redonda. Meninos, calendário complicado, não? Nossa, muito complicado do Atlético. Já na estreia do cara, só o melhor mandante nos últimos 3 anos, né, do campeonato do futebol brasileiro. Um dos, que é o América. É o América. Depois um clássico contra o Goiás. Aí é complicado. Também é jogo aberto. Clássico foi que nem parece que os times de Goiânia, sendo o Rio que chega pra jogar com o Goiás, é seleção brasileira. Mas você tem que entender uma coisa, que clássico é outra fita, é outra pegada. Então é um empate ali, provavelmente uma derrota contra o Atlético Mineiro, empate contra o Goiás. Atlético Paranaense, por mais que esteja numa má fase, é dentro da casa deles. Eu acho que seja um empate aí, uma derrota do Atlético Goianiense. Contra o Coritiba, eu creio que seja, nesses últimos 2 jogos contra o Coritiba e Volta Redonda, seja vitória. Provavelmente o Coritiba não tem jogado bem fora de casa, tem jogado muito bem dentro de casa, mas fora de casa não tem garantido não. Aí Volta Redonda, postulante já, e creio não, pra mim eu já cravo aí o rebaixamento do Volta Redonda aí. Os 15 pontos do Atlético aí na sequência, a gente pode esperar pelo menos uns 8, ou Will? É o que eu imagino. Né? 2 vitórias e 2 empates ali? Isso, exatamente. Ali, a América, né, ele não é favorito, ele deve perder esse jogo aí. Contra o Goiás, como eu disse, embora eu acredito que ele seja favorito simplesmente pelo fato de jogar na casa dele, não nada mais que isso, até porque não apresenta futebol melhor do que o Goiás, né, coloca ele como favorito por esse aspecto. Então, empate. Contra o Atlético Paranaense, penso na vitória do Atlético Paranaense. Curitiba, jogo dificílimo, cara. Eu coloco um ponto aí também, né? Empate, e contra o Volta Redonda, vitória do Atlético Goianiense. Tá aí, são os jogos do Atlético na sequência do Brasileiro da Série B. Fernando Bastos sempre trazendo com excelência. Ele é um influencer muito dentro das redes sociais que tem uma visão única sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. E graças a Deus, ele nos empresta a sua sabedoria e vem para dentro da televisão fazer um resumo do que foi a 8ª rodada da 2ª divisão do nosso país. Veja aí. Vamos falar então de Série B. Um abraço para vocês que estão aí no estúdio e para vocês também que estão nos assistindo. Fernando Bastos por aqui. Vamos. Muito obrigado pelo abraço e recebam 3 abraços, um do Danilo, do Will e também do Marlon Patrick. Fernando, parabéns pelo trazer esse resumo que foi a 8ª rodada da Série B. O G4 está o seguinte, meninos: o Goiás 17 pontos, hashtag segue o Verdão. Vila Nova e Remo 16 pontos. O CRB de Alagoas, por incrível que pareça, um dado que eu vou trazer para vocês, ele é um dos times que mais figurou dentro do G4. Foram 4 de 8, assim como o Vila Nova e o Clube do Remo. Já o Goiás é o único time que figurou 5 de 8 rodadas dentro do G4, ou seja, o que mais teve presente lá. Já na zona de rebaixamento, Volta Redonda com 6, Botafogo com 5, Paysandu e Amazonas com 4 cada um. Só uma pergunta para cada um bem rápido. Na zona de rebaixamento, vocês acreditam que vai ficar mais ou menos por isso aí? Pode dar continuidade. Cara, eu acho que não, viu? Eu creio. Quem que entraria ali na sua visão? Atlético. E trocaria de posição com o Paysandu, se calhar? Não. Não? Não, acho que com o Botafogo de Ribeirão Preto ali, o time de São Paulo é muito encardido. Os times de São Paulo são os times que... complicados. Exatamente, bastante, querendo ou não, tem muito investimento da Federação Paulista em cima também, então creio que o Botafogo ali ainda consegue escapar ali e jogar o Atlético ainda pra dentro. Os outros 3 eu ainda concordo. O Paysandu não vive bom momento,
eu creio que será rebaixado. E pra você, Will, na mesma opinião dele, trocaria ali? Não vou fugir muito da opinião dele não, Danilo. Acho que o Atlético, de fato, ele é um dos postulantes aí à Série C, né? E acho que sim, acho que ele troca de posição com Volta Redonda, no meu ver. Acho que Volta Redonda não tem força pra... Aliás, Volta Redonda deve ter força pra sair ali, né? Eu aposto no Volta Redonda e não no Botafogo. E acho que o Atlético entra ali e vai cair. E uma pergunta no G4. Nós vemos o Goiás 5 de 8 rodadas, o Vila com o Remo e o CRB 4 de 8. Essa regularidade de se manter próximo, sempre lá batendo no G4, é muito bom. Mas é muito precoce ainda falarmos que desses 4, 2 no mínimo vão subir? O Goiás ele vai subir, os outros eu não sei quem são. Uma vaga já tá certeza também. Então, 2 vagas a gente já tá fechado, né? Restam 2 para um monte de time. 2 pro Avaí, pro Remo, enfim, CRB, né? Mas eu acho que, é igual eu tava falando mais cedo, Danilo, tem que fazer ponta agora, né? Exato. Porque a gente sabe que vai ter uma mudança agora quando abrir essa janela, os times vão se reforçar, então a tendência é que essa tabela aí, ela comece a dar uma flexibilizada tanto para baixo quanto para cima. E a vantagem de você ter esses pontos aí, essa gordura para queimar, é exatamente isso. Na hora que o negócio dá uma arrochada, você ter essa gordura aí para tá queimando aí e saber já administrar as próximas rodadas para se manter ali no G4. É isso mesmo! Esse é o Will Costa e Marlon Patrick aqui conosco no programa Placar Esportivo. Esse caso de manipulação ainda segue, né? Esses dias vimos uma grande influência aqui de Goiás lá na CPI das bets. Agora o caso do Enio, um jogador que vai ser até comandado pelo Cláudio Tencati lá no Juventude, veio à tona, né? Novamente, alguns carrinhos e amarelos que ele levou no Campeonato Brasileiro deste ano. Meninos, até quando será que a gente vai ver ainda o Ministério Público investigando jogadores, atletas profissionais que oferem milhões, muitos salários mínimos, digamos assim, e tem uma profissão que milhares de meninos não conseguem lá chegar? Até onde vamos com o futebol, hein? Isso aí não tem limite. Realmente começou as investigações dessas bets aí, dessa manipulação de resultado, foi através de uma denúncia do próprio presidente do Vila, do Hugo Jorge. Exato. E que teve uma investigação um pouco mais, como é que eu posso falar? Incisiva? Incisiva. Isso, obrigado, fugiu a palavra. Mas... Sabe o que vai falar? Olha só a parte... Essas casas de aposta, isso aí pode existir, é uma coisa que é praticamente impossível de irradiar. É complicado. Pô, complicada essa situação aí dessas Will, aí, o dessa Enio manipulação. está sendo investigado, visitou o centro de treinamento, o policial vasculhou os pertences dele, celular, foi até a casa do atleta, sabe? É uma situação, olha só os lances aí, estamos vendo contra o Fortaleza, então, ele dá esse carrinho, a jogada meio que nem parecia com ele. Até quando vamos ter isso no futebol? Jogadores que são influenciados e levados por um ganho pequeno, porque trocam caráter por um dinheiro. Exatamente, Danilo, é que eu ia falar. Isso aí, eu nem coloco culpa nas casas de apostas, porque isso é uma tendência, isso já existe lá na Europa há muitos anos. Então a gente não dá para culpar as casas de apostas, isso sempre vai existir, né? E de agora para frente a tendência de fato é aumentar. Isso aí é relacionado ao caráter, cara, da pessoa. A pessoa, quando ela não tem caráter, cara, ela coloca tudo a perder, né? Tem um ditado que fala, não tô falando que é o caso do jogador, desse jogador, mas tem um ditado muito interessante que fala que a oportunidade faz ladrão. Então, às vezes, o cara que não tem um caráter bacana, cara, ele pega uma oportunidade dessa aí por causa de uma miséria, porque, né, ele vai jogar toda a carreira dele fora, vai jogar os investimentos que, de repente, os pais dele fez lá na juventude dele, né? O cara é exemplo, de repente, para outros atletas que estão começando e aí coloca tudo a perder aí. Infelizmente, hein? Vai vendo. Quem colocou tudo não a perder, mas desta vez foi uma opção dele deixar o Fluminense, abrindo mão de salários, não estava sendo utilizado nesta tarde. Renato Augusto deixa o futebol assim. Foi um grande jogador que esteve em Copa do Mundo, inclusive, e agora não estava sendo utilizado. Foi homem, né, de caráter, de chegar no Fluminense, não quero dinheiro, quero sair pela porta da frente e aposentar. Renato Augusto teve uma carreira bacana no Corinthians, no próprio Fluminense, na China, aonde também na seleção brasileira ele deixou a sua marca. Foi um grande atleta de futebol, querendo ou não, é um homem de caráter, porque as palavras que ele proferiu na entrevista coletiva após o seu anúncio de aposentadoria foram bem bacanas e ele agradeceu muito ao futebol, o Will e Marlon. O Renato Augusto é um excelente jogador. Sempre, desde quando ele foi revelado no Flamengo, né? Desde que ele foi revelado no Flamengo, é um jogador que sempre teve uma
uma base de futebol, sempre permaneceu naquilo que ele é. Ele sempre foi muito caráter. Quando ele saiu do Flamengo para fora, ele saiu pelas portas da frente, ele deixou aberto que ele poderia voltar. Quase voltou quando ele foi pro Corinthians, mas fechou lá. E eu penso que ele vai continuar no futebol. Quem sabe um diretor, né? Ele tem perfil para isso. Tem sim. Ele é jogador de caráter, né, Danilo? Você vê que ele é um jogador que tem uma série de lesões. Infelizmente, no Fluminense, ele não conseguiu jogar o que se esperava dele. E ele teve essa ciência, né, de entender que não estava no melhor momento, né? De repente, a idade ali já... Certo, o corpo, né? O corpo, a idade, as natural. lesões, né, cara? E aí ele fez o que, de fato, a pessoa de caráter faz. Porque se fosse outro, queria nem saber. Ficava ali, enquanto o contrato... Enrolando. Enquanto o contrato tá ali, eu vou ganhar o dinheirinho. Foi lá no Fluminense e falou, eu não quero mais atrapalhar. Não tô rendendo. Não tô rendendo, não quero mais atrapalhar. E vida que segue, boa sorte, Fluminense. Tá aí os números dele, 37 anos... Foram 36 jogos com a camisa do Fluminense, 10 apenas titular, 1 gol, 1 assistência, muito baixo o número para um jogador do seu perfil. Deve ter sido isso mesmo, o corpo já não aguenta mais. 2 grandes chances criadas, apenas 21 passes decisivos, e nesses 21, 89% de acerto. 32 finalizações, não é mais jogador do clube e Renato Augusto deixa o futebol para aposentar e curtir o que ele próprio proporcionou para ele mesmo. Valeu, Renato! Vamos para um rápido intervalo, produção. Preciso beber uma aguinha porque na volta, Bruna Medeiros, eu estou ansioso para saber quem vai entrar em quadra hoje lá na Paycom Center. É o primeiro grande duelo da final de uma das conferências. Daqui a pouquinho, Bruna vai nos mostrar tudinho da NBA. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e olha, você sabe que no nosso corpo de apoiadores nós temos um peso de uma empresa que tem 4 décadas no mercado. Olha ela aqui, ó. E com certeza você de casa já deve ter ouvido quando dizem assim, eu vou ali, aonde cada um tem o seu papel. Põe na tela. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo o material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Tá chegando esse período agora de junho, certo? Que é aquele período que os meninos estão doidos para entrar de férias, vem um boletim do primeiro semestre. Lá em casa são 2, hein? Vai vendo. E aí precisa renovar os seus estoques de caderno, agenda, aqueles estojos que olha lá em casa, vai apontando os lados, fica pequenininho. Sabe onde eu vou, né? Papelaria Tributária. E eu não vou porque eles estão aqui não, ó. E eu vou há muito tempo atrás. A Papelaria Tributária, fiz amizades lá dentro, eu chego, escolho as coisas, o atendimento de primeira, olha, tudo muito bom, aonde cada um tem o seu papel. Um abraço forte ao seu Juarez, que sempre prestigiou o nosso programa Placar Esportivo, ao seu Enio, também, toda a turma lá, muito obrigado por tudo, por estarem aqui conosco, prestigiando sempre esse corpo de apoiadores com 4 décadas, é Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Vamos juntos lá para a Europa? Porque olha, meus amigos, nessa quarta que eu falei final de semana, põe o hino! Vai! Europa League! 2 times que vão entrar em campo que não foram bem na Premier League. De um lado, o Tottenham de Richarlison, do outro, o Manchester United de Casemiro. 16º e 17º na Premier League, mas só que amanhã a história é outra no Samamés. Veja aí. Nesta quarta-feira... É isso mesmo, aumenta o hino de Europa League no nosso programa. Nesta quarta-feira em Samamés, às 16 horas, horário de Brasília. E eu vou perguntar pros meninos, pra vocês. De um lado chegou o Tottenham, que eliminou nada mais, nada menos que um Eintracht Frankfurt. Depois teve um encontro contra o AZ. Depois o Eintracht, depois o Bodo Glimt da Noruega. E agora chegou a grande decisão contra o Manchester United, que teve um caminho mais difícil. Real Sociedade nas oitavas, nas quartas o Olympique de Lyon e nas semifinais o Atlético de Bilbao. E agora Manchester United e Tottenham se enfrentam. Marlon, quem leva? Cara, Tottenham, viu? Eu acho que o Tottenham leva jogo aí. O Emerson tá jogando demais. É um time que tomou apenas 2 gols aí desde as oitavas de final. Não perdeu uma partida aí nesse mata-mata aí, viu?
Pra você, Will, será que tem a mesma opinião de Marlon Patrick? Não, eu vou diferente. Eu vou de Manchester. Acho que o Manchester leva esse título aí. E é pra salvar a temporada, né? Porque 2 times fizeram as temporadas na Premier muito ruim. E vamos que vamos, cara. Mas eu acho que o Manchester tem mais peso aí, cara. Deve levar esse campeonato aí. Amanhã eu te conto quem vai levar. De certeza, no nosso programa você vai conferir o grande jogo lá no Samamés, ao vivo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Já que estamos na Europa, vamos pegar um voo ali de Bilbao pra Oklahoma? Será que esse avião chega lá, Bruna? Me conte tudo aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do que esperamos para as finais da NBA, né? Vai começar as finais de conferência, Knicks e Pacers amanhã, e hoje temos aí o primeiro jogo de Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. Estarei ansioso para amanhã receber as suas informações, Bruna Medeiros, porque daqui a pouquinho o jogo número 1 da Conferência Oeste, na Paycon Center, em Oklahoma, teremos Thunders contra o time de Minneapolis, o Timberwolves, e amanhã, hoje 21h30 e amanhã às 21 horas, lá em Nova York, no Madison Square Garden, os Knicks contra os Pacers. Marlon, tá chegando o final do programa, quero me despedir de você e agradecer, claro, por ter aceito o nosso convite de estar aqui no programa Placar Esportivo. Sucesso na caminhada digital e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Danilão, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo convite, sempre que precisar a gente está à disposição. Quero mandar um abraço também pro pessoal aí, minha esposa que tá aqui dentro do estúdio, o Raul do Poderoso Tigrão, que foi o que me incentivou realmente a criar a página, e o Kaique Martioli, que é um dos meus melhores amigos aí, minha mãezinha tá em casa assistindo. Eu quero agradecer a todos vocês por sempre estar me apoiando nessa nova jornada aí. Muito obrigado pelo convite, Danilo. Só vai, acredita em Deus e vai. É isso. Segura na mão de Deus e vai. Exatamente, nada mais. A você, Will, também o meu muito obrigado. Já é de casa e sabe, né? Aquela porta ali sempre estará aberta pra você. Tamo junto, Danilo. Obrigado mais uma vez, cara. Satisfação estar aqui contigo mais uma vez. E aquele abraço pro torcedor esmeraldino, torcedor goiano. Em quinta-feira, 8h30 da noite, Radar Esmeraldino lá no YouTube. Segue lá, gente. É isso. E a você de casa, antes de ir embora, produção, calma, deixa eu pôr a resposta do quiz. Vocês me dão 30 segundos? Põe na tela. Quem é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro? Me responda, você, produção. Deixa eu ver. Quem que é? Roberto Dinamite? Olha, pra mim era o Fred. Pra mim era o Fred. Pra mim era o Fred. Erramos todos, será? Erramos. Olha lá, resposta correta. Roberto Dinamite foi o autor de 190 gols em 328 jogos atuando pelo Vasco entre 71 e 92. Ou seja, deixou um legado. Todo mundo errou. Vamos embora, meninos? Vamos embora. Beijo grande, tchau! Obrigadão.